Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno devocional, uma pequena mensagenzinha que eu estava estudando aqui a palavra do Senhor na manhã de hoje e me deparei com algumas coisas que o Espírito Santo havia dito bem dito ao meu coração e senti de compartilhar com vocês. Se encontra no livro de Filipenses, no Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu não vou ler o capítulo inteiro, vou ler alguns versículos, mas nós vamos estar meditando neste capítulo 3 aqui, de Paulo. No capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Versículo 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Jesus Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu seja ressuscitado da morte para a vida. No versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Essa passagem é muito interessante, é muito linda, na verdade, e nos traz um grande aprendizado. Nesta passagem nós vamos ver o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor dos cristãos, dizendo como ele via. Paulo ele vai vir dizendo assim: nasci hebreu, fui circuncidado, na prática da lei eu era fanático e irrepreensível, a ponto de perseguir a igreja. Então ele começa a dizer no que está baseado a sua fé, a sua esperança e a sua convicção. Dizendo assim, que se ele tivesse se baseado naquilo que ele tinha feito, nas suas obras, nas coisas que ele passou, ou naquilo que ele poderia palpar, segurar, se apoiar, de nada valia para ele. Tudo aquilo ele já tinha considerado como lixo, como perca. Em outras passagens vão dizer que ele considerou como estrume. Tudo isso não valia mais nada. O que valia para ele era conhecer a Jesus, sentir a morte de Cristo nele. Aí eu comecei a me perguntar assim: Senhor, como é que Paulo naquela época tinha uma visão muito atual nos dias de hoje?
eu começo a ler esse texto de Filipenses e começo a ver os dias de hoje, sabe? A atualidade, como a palavra se renova. Parece que Paulo escreveu essa carta semana passada. Porque o que Paulo descreveu aqui é o que muitos de nós vivemos dentro da igreja. O que muitos de nós já vivemos no Evangelho. Quantos de nós nos baseamos nas nossas experiências dentro da igreja, nas nossas experiências com Jesus, de 5, 10, 15, 20, 30 anos, não sei, mas nós nos baseamos naquilo que nós já vivenciamos e temos isso como um foco, como nossa convicção, como a nossa confiança nessas coisas. Deus trabalhou há 3 anos na minha vida dessa maneira e eu fazia os mandamentos. Não, porque eu estava todos os cultos na igreja, eu estava todos os cultos lá no Ministério de Louvor com as mãos levantadas, adorando. Eu participava das reuniões de oração e Deus me ouviu e se eu continuar fazendo isso, a gente começa a colocar nossa convicção em coisas onde não está Jesus. Então Paulo começa a mostrar que tudo aquilo que ele fazia e que ele depositava a sua convicção, a sua confiança no passado, não tinha mais valor. Porque em outro versículo ele vem dizer assim, que ele foi conquistado por Jesus para viver uma nova vida com ele. Que é a morte de Jesus que nos traz vida. Paulo ele começa a dar um exemplo do que era abrir mão. Ele abriu mão de quem ele era, das coisas que ele aprendeu, das suas convicções, das suas experiências, para começar a se redescobrir e viver algo novo a cada dia. Aí eu achei muito interessante no versículo 9, ele vem dizendo assim: estar unido com ele, eu já não procuro ser aceito por Deus por causa da minha obediência, porque agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Ou seja, Paulo vem dizendo assim, que a minha obediência não é mais base de aceitação. Porque se fosse para mim ser aceito pela obediência, eu era reprovado. Porque nós somos pecadores e nós sabemos que o pecado é um ato de desobediência a Deus. É ferir as leis, é ferir os princípios de Deus. E Paulo, ele tem essa renovação na sua mente, ele tem essa mudança de mentalidade e começa a entender que não é mais por meio da obediência, mas sim pela aceitação a Jesus Cristo. Mas como assim, Gabriel? Se eu não me obedecer, eu não preciso obedecer os mandamentos, não preciso obedecer a Jesus para ser aceito. Mas quando você aceita Jesus, você também vem de presente o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado e que nos guia. Nós começamos a ganhar um guia, então nós começamos a obedecer, mas não para ser aceitos. Mas aí é uma inversão de valores na obediência. Antes, nós obedecíamos para ser aceitos. Hoje nós obedecemos por amor. Nós obedecemos porque nós não queremos transgredir as leis, os mandamentos daquele que nos criou e se sacrificou por nós. Então Paulo vem dizendo no versículo 10, eu quero conhecer a Jesus. Mas como assim? Ele já conhecia, ele teve um encontro com Jesus, lá no livro de Atos vem dizendo, né? Que o homem para e fala, Paulo, por que me persegues? Aí Paulo diz, quem é você? Ele fala, eu sou Cristo a quem você está perseguindo. Paulo começa a ter experiências, ele vem dizendo assim, ele já tinha tido várias experiências com Jesus, ele já tinha tido uma caminhada com Jesus até aqui, mas ele ainda diz, tudo que eu quero é conhecer a Jesus. Aí eu me perguntei assim, como eu conheço? Indo na igreja?
Aí eu entendi que não é somente indo na igreja que eu conheço Jesus. Não é estando na casa, lá no templo, que eu conheço Jesus. Porque a Bíblia nos mostra que conhecimento, conhecer a Jesus, nesse que Paulo está dizendo, é ser íntimo ainda mais de Jesus. Eu entendo, isso é a minha opinião, é o meu pensamento. E não estou pregando isso como lei, e não estou dizendo que para você tem que ser desta maneira. Eu quero que você entenda isso. Mas para mim, eu entendo que na igreja, quando eu tenho o primeiro contato com Jesus na igreja, lá eu não conheço a Jesus, lá eu sou apresentado a Jesus. Lá é onde eu ergo as minhas mãos e aceito a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é onde eu fico sabendo do plano de salvação e do seu amor. Mas eu conheço a Jesus quando eu chego na minha casa, no meu quarto, no meu secreto, no meu particular e começo a ler mais da sua palavra, começo a orar, começo a ter um relacionamento com Ele, começo a conversar com Ele. Eu deixo de conhecer a Jesus, de ouvir falar lá na igreja e começo a viver com Ele e conhecer a Jesus dessa maneira, de convivência, de uma maneira íntima, a ponto de que eu sinta o poder da sua ressurreição. Como sentir o poder da ressurreição? Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu começo a sentir em mim o poder da ressurreição, da novidade de vida que Jesus começa a transmitir, pois a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu morro para a carne, eu deixo de fazer as minhas vontades carnais e começo a viver pelo Espírito, fazendo as coisas da vontade do Espírito e começo a ser renovado. Começo a tomar parte do sofrimento de Cristo. O sofrimento da cruz, sim, pois o cristão que não sente a cruz, o cristão que não olha para a cruz e sente o sofrimento, precisa então, no meu ponto de vista, ser ainda mais íntimo de Jesus e entender o sofrimento do sacrifício, a importância. Quando eu não tomo parte no sacrifício de Jesus, eu banalizo o sacrifício dele na cruz. Eu banalizo aquilo e digo, qualquer um suportaria. Me tornar como ele na sua morte significa que eu morro neste plano. Morte física, não é a morte física, mas colocamos assim numa morte, num modo figurativo. Eu morro para as minhas vontades, para o meu eu, para o meu orgulho, para o pecado. Eu morro para aquilo que me regia antes. Eu me torno como ele na morte, para que eu possa ser ressurreto, para que eu possa ressuscitar um dia. Aí o versículo 12, Paulo vem dizendo assim, eu não consegui tudo isso. Não é? Eu não alcancei essas coisas ainda. E não sou perfeito. Mas eu caminho para que eu possa chegar lá. É como se fosse uma corrida. Paulo ele descreve isso como uma corrida dizendo assim, eu corro direto para a linha de chegada, falando em prêmio, em troféus, dizendo assim, olha, eu não conquistei isso, mas eu estou no meio da corrida, eu estou no meio da maratona e eu não vou desistir no meio do caminho. Eu não vou parar e dizer assim, 600, vamos supor que vamos, como se fosse a maratona de São Francisco, que tem no fim, São Silvestre, que tem no final do ano. Paulo vem dizendo assim, olha, eu já cheguei aqui nesse período, 10 quilômetros, eu não vou correr mais, tá bom? Não, Paulo fala, eu vou direto para a linha de chegada. Não importa se Paulo vai chegar em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar, o importante é chegar lá. E é isso que eu quero dizer a você. Que o Espírito Santo tocou o meu coração nessa parte. Não importa
Muitas vezes nós corremos, queremos ser o primeiro e tá, eu quero. Mas com Jesus, quando você chega, o que chegou em primeiro vai ter o mesmo troféu do que chegou em quinto, e do que chegou em décimo, e do que chegou em 59º, não importa a posição que você vai chegar. Porque o troféu é a nova vida em Cristo Jesus. Esse é o prêmio, a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então o importante é nós chegarmos no final da corrida. É nós cruzarmos a linha de chegada. A linha de chegada dessa caminhada, de abrir mão do nosso eu, dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, abrir mão de quem nós somos e continuar caminhando, seguindo a vontade de Jesus, conhecendo a Jesus, porque quando nós cruzarmos a linha de chegada, o prêmio para o primeiro também será o prêmio para o quinto. Todos terão o mesmo troféu, o mesmo prêmio, que é a nova vida, que é o direito de entrar na Nova Jerusalém. É como se nós chegássemos em uma corrida e que todos nós chegaríamos juntos, empatados. E todos teremos o mesmo troféu, divididos para nós, assim, olha, todos vocês têm um lugar na casa de meu Pai, no lugar que eu fui preparar, na morada santa, a nova vida. Todos vocês têm parte, porque todos vocês venceram a corrida. Mas para isso é necessário uma persistência. Para isso é necessário fazer como que Paulo diz. Paulo ele vem dizendo assim, que deixando para trás. Versículo 13, ele vem dizendo assim, e é claro que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está à minha frente. Paulo vem dizendo assim, as coisas que passaram, o caminho que eu já passei, os buracos, as pedras, as dificuldades, as experiências que eu tive lá atrás, ficam lá atrás. E eu não me baseio mais naquilo, mas eu continuo avançando para frente, olhando para o alvo, olhando para o troféu. É como se Paulo estivesse correndo e chegasse a um ponto que já tá, sabe quando você chega num ponto que você tá sem fôlego, cansado, sem conseguir respirar, e ele olha para trás e fala assim, não, mas eu já percorri tudo isso, tá bom, não, eu esqueço o que eu percorri. É como se eu estivesse começando a caminhada de novo, eu olhando para o alvo, para frente, para que está na minha frente, para que eu possa conseguir o prêmio, o troféu da vitória, que é a nova vida em Cristo. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos esquecer as coisas que já passaram, esquecer os problemas, porque o diabo ele vem, e eu acho, e o que Paulo diz nesse versículo 13, que deixa as coisas que passaram para trás, é porque a Bíblia vem dizer que Deus, quando nós aceitamos a Jesus, Jesus pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento, ou seja, ele pega o nosso passado, quem nós éramos, embrulha e joga fora e fala, isso não importa mais. Só que quando o diabo vem nos acusar, o diabo ele vem nos acusar com o nosso passado. O diabo ele vem nos acusar com aquilo que nós fazemos. O diabo vem nos acusar com aquilo que nós passamos. E Deus ele pega tudo isso, embrulha e joga fora. E nós devemos fazer igual. Quando o diabo vem nos acusar com o nosso passado, não me importa o meu passado. Eu sigo para frente. Ah, mas Gabriel, eu caí semana passada.